Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao Mistérios da Greta. E hoje nós vamos falar a respeito de um grande escritor, famosíssimo da literatura brasileira. Ele ficou muito famoso por uma obra especial que ele escreveu, mas também deixou na história assim da vida dele uma tragédia muito grande, e é mais nisso que a gente vai focar do que na parte das obras dele, né? Nós estamos falando do senhor Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, nascido em Cantagalo, Rio de Janeiro, em 1866, no dia 20 de janeiro. Faz pouco tempo, então, que fez aniversário de nascimento dele. A vida dele foi envolta uma série de coisas, uma série de atividades. Ele foi jornalista, ele foi engenheiro, ele foi militar, ele foi escritor, ele foi poeta, ele foi geógrafo, ele foi professor, enfim, ele teve uma série de atividades. Mas a principal obra que ele deixou foi um livro chamado Os Sertões. Por quê? Porque ele escreveu um artigo num jornal que depois passou a se chamar O Estado de São Paulo. Ele escreveu um artigo a respeito da Guerra de Canudos, lá pelo ano de 1897. Guerra de Canudos, só para dar uma geral, gente, só para quem não sabe, assim mesmo, né? A Guerra de Canudos, ela aconteceu no interior da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. É uma história, claro, que daria um outro vídeo, tá, gente? Enfim, mas a Guerra de Canudos, basicamente, ela foi, assim, pouco depois da proclamação da República, né? Não tem como fugir dessa parte histórica, tá, gente? Senão vocês vão ficar sem entender nada, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, porque esse homem ficou tanto tempo fora de casa, porque ele ficou muito tempo fora de casa, muito mesmo, né? E isso daí, na verdade, acarretou outras coisas, não que a culpa tenha sido dele ter ficado fora de casa, porque afinal de contas ele estava trabalhando, mas enfim, a gente vai ver que isso teve desdobramentos, né, bem sérios. E o que aconteceu? Ele foi contratado, então, ele publicou esse artigo, né, sobre a Guerra de Canudos, e ele foi contratado pelo Estado de São Paulo para ser um correspondente, né, um jornalista, tal, como se faz até hoje, né? Ele foi enviado, então, do Rio de Janeiro para o sertão baiano para cobrir a Guerra de Canudos, para mandar, então, reportagens, né, como é que estava a guerra, como é que não estava, porque era o exército brasileiro contra um grupo de pessoas pobres, extremamente, muitas delas miseráveis, que sofriam com a seca, que sofriam com o coronelismo, que sofriam com uma série de problemas afins, né, que até hoje existem no Brasil, não muita coisa mudou. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a República tinha sido proclamada em 1889, o Brasil tinha mal deixado de ser um império. Então, quando surge, né, esse arraial de Canudos, esse grupo, né, que forma praticamente uma cidade, assim, muita gente, milhares de pessoas, não era assim, gente, um grupinho, tá? Eram milhares de pessoas, né, formaram praticamente uma cidade chamada Canudos. Não é porque tinha canudo não, tá, gente? Canudo é porque era uma fazenda abandonada chamada Canudos, e aí ficou Canudos, né? O Antônio Conselheiro era um líder religioso, na verdade. Era um cara que tinha tido muitas decepções na vida, tinha se dado muito mal na vida com uma série de coisas, e o nome dele era Antônio Maciel, na verdade. Só que o negócio do conselheiro então também não era um sobrenome, né? Conselheiro, tinha vários conselheiros pelo sertão. Por quê? Porque tinha vários lugares, gente, que não tinha nem padre, não tinha igreja, não tinha padre, não tinha nada, né? Então, esses conselheiros eram pessoas que saíam fazendo pregações religiosas, né?
sem o aval, sem a autorização da Igreja Católica, mas, enfim, muitas pessoas seguiam esses conselheiros. E esse conselheiro, o Antônio Maciel, né, que depois ficou famoso como Antônio Conselheiro, foi o que conseguiu reunir o maior número de pessoas, tá? Enfim, ele foi construída praticamente uma cidade nessa fazenda abandonada, né, chamada Canudos, lá no interior da Bahia. E o Euclides da Cunha, então, contratado pelo estado de São Paulo para ser um correspondente de guerra, foi para lá. E ele foi com todo o preconceito do mundo que ele podia ter na vida. Por que todo o preconceito do mundo que ele podia ter na vida? Ah, esse pessoal é um bando de monarquista. Eles querem que volte a monarquia. Ai, meu Deus, a república está ameaçada, né? Então, qual que era a propaganda que se fazia? Era um bando de monarquistas que queriam o retorno do império e etc. E tinha que acabar com aquilo porque representava um risco enorme ao novo tipo de governo que estava no Brasil. E Euclides da Cunha passa muito tempo lá, só que ele vai observando as coisas. Ele era um homem muito inteligente, então ele vai observando a geografia, ele vai observando as relações políticas, ele vai observando o que o exército queria de verdade, ele vai observando o que o governo queria de verdade, ele vai observando o que as pessoas de Canudos queriam de verdade. E aí a opinião dele muda, se transforma, né? Uma pessoa inteligente pode mudar de opinião. E foi o que aconteceu. Ele mudou de opinião, ele voltou para o Rio de Janeiro 4 dias antes do final completo, total do conflito, né? Que gerou assim enfim, uma verdadeira tragédia, né, para o povo miserável, faminto, que vivia ali. E, enfim, gente, ele volta 4 dias antes do final, e aí ele volta com material suficiente para escrever um livro. E aí ele vai para São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, e começa a escrever um livro que depois ficou chamado Os Sertões, que só foi publicado em 1902. Ele levou anos para escrever esse livro, ele se trancou assim, né? Ele trabalhava também como engenheiro, tá? Ele estava construindo lá né? Fazendo todo o projeto lá também de uma obra, né? Nessa cidade. E também aí quando ele não estava fazendo isso, ele se trancava sozinho para escrever Os Sertões, que é considerado um dos livros mais importantes da literatura brasileira. E ele, inclusive, depois disso, no ano seguinte, ele foi convidado para fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Olha só a importância, né, e o impacto desse livro. Claro que muita gente não gostou, achou que ele estava defendendo, né, o pessoal de Canudos e que ele era contra a República. Enfim, gente, as pessoas falam de tudo, né? Falam de qualquer jeito, mas a Academia Brasileira de Letras reconheceu a importância da obra e a qualidade dessa obra, e então ele passou a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ele também fez parte de uma expedição no Acre. Pois é, ele ia para lugares, né, bem distantes. Ele chegou a fazer parte de uma expedição do Acre também. O Acre, gente, para quem não sabe, também teve uma questão com a Bolívia para definir a fronteira. As fronteiras do Brasil ainda estavam terminando de serem resolvidas, né? Então ele participou junto com o Barão do Rio Branco, né, que hoje é um símbolo, né, da diplomacia brasileira. Junto com o Barão do Rio Branco, ele chegou a trabalhar
para terminar de definir ali as questões das terras, né, do Acre entre a Bolívia e o Brasil, tá? Então ele também ficou mais tempo fora de casa por causa disso. Então ele ficou muito tempo fora de casa, né? Ele ficava bastante fora de casa. Então foi a Guerra de Canudos, depois foi escrever o livro Sertões, depois foi a fronteira do Acre, enfim. E ele era casado. Ele era casado com a Ana Emília Ribeiro. Pois é. E a Ana Emília, ele tinha filhos com a Ana, né? Ele tinha filhos com ela, tá? Enfim, ela ficou bastante tempo sozinha em casa e ela acabou se apaixonando por um militar, um cadete, 17 anos mais novo que ela. E eles começaram um caso, óbvio, extraconjugal. Ele era solteiro, mas ela não. Ela era casada e mãe de filhos do marido dela. Bom, nesse meio tempo, ela teve 2 filhos com o amante. Me parece, tem um detalhe que me faz acreditar que o Euclides da Cunha não era uma pessoa ruim. Por quê? Porque um desses filhos perdeu a vida com apenas 7 dias de vida. E o outro filho cresceu normal. E todo mundo era moreno na família. E esse menino nasceu loiro, super loiro. E então, claro, todo mundo desconfiava, né? Achava alguma coisa estranha. Não se conhecia genética na época para, né, de repente discutir uma questão genética. Não, mas meu antepassado, né, tinha cabelos loiros e de repente, olha, esse gene apareceu aqui agora, né? Enfim, não tinha isso, né? Então ele desconfiou muito, né, que aquela criança não era dele, mas mesmo assim ele aceitou a criança como filho. Então isso me faz pensar que ele não era uma pessoa ruim, tá? Agora, em relação a Ana ter ficado muito tempo sozinha em casa, né, sem o marido, uma coisa complicada, realmente, de fato, ninguém vai negar isso. Por outro lado, mesmo sendo o início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, onde o divórcio era um escândalo, né, um escândalo absurdo, né, mesmo nessa época existiram mulheres muito mais corajosas que ela. Eu vou citar um exemplo, Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga, para quem não sabe, era música, né? Ela era pianista, compositora, enfim. Ela casou obrigada com um homem que ela não amava e ela se separou dele. Ela se separou dele e foi viver de música, sozinha. Então, existiram mulheres mais corajosas que a Ana, né? E é complicado dizer isso, mas é a verdade. Bom, com quem que a Ana se envolveu? A Ana se envolveu com um homem chamado Dilermando de Assis. O Dilermando de Assis, então, como eu já havia dito, era 17 anos mais novo que ela. Ele era um cadete, ele era campeão de tiro no exército, ele era atleta e ele também era engenheiro. Também era engenheiro. Pois é. E ele, na verdade, era do Rio Grande do Sul. E quando ele foi para o Rio Grande do Sul, né, acho que por conta do exército,
Eles continuaram se correspondendo, o relacionamento não terminou por causa disso, por causa da distância. Quer dizer, com o marido ficou ruim na distância, né? Com o amante, não. E aí ela acabou, enfim, continuando, né? Essa relação, até que um dia as coisas explodiram, porque isso daí era um barril de pólvora, né? Pronto para explodir. Num tempo que o machismo era muito maior do que é hoje, né? Não existia nem o divórcio, legalmente não existia divórcio, eu nem sei se existia ainda o desquite, né? Quanto mais o divórcio, que o divórcio é dos anos 70, dos anos 20, aqui na legislação brasileira. Encadeou uma tragédia que ficou marcada na história do Brasil. Por quê? O Euclides da Cunha, ele foi atrás quando, enfim, as coisas chegaram num ponto ali que não tinha mais o que fazer, né? Acho que o cara não aguentava mais. Ele foi atrás do Dilermando para tirar a vida do Dilermando. E ele foi, claro, né, com um instrumento à base de pólvora para cometer tal ato, invadiu a casa no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, porque ele morava com o Dilermando, morava com o irmão dele, que chamava Dinorá. Eu sei, Dinorá parece nome de mulher, mas no caso era um homem chamado Dinorá. Inclusive, o Dinorá era atleta também, ele era jogador de futebol. Ele, inclusive, chegou a jogar em alguns times famosos, eu já vou comentar a respeito disso. Então, o Euclides da Cunha entrou na casa, né, do Dinorá e onde estava também o Dilermando, e chegou já botando para quebrar, se é que vocês me entendem. Ele conseguiu acertar 3 vezes o Dilermando, só que o Dilermando era campeão de tiro, e mesmo assim ele conseguiu pegar também o instrumento dele à base de pólvora e deu conta da vida do Euclides da Cunha. Só que o Euclides da Cunha, antes disso, antes de acertar o Dilermando, ele tinha acertado a coluna do Dinorá, que não tinha nada a ver com a história, né? Tinha nada a ver com nada. Ele não tinha feito nada para ninguém. O Dinorá chegou a se recuperar. Ele chegou a, inclusive, ser campeão estadual pelo Botafogo, jogando pelo Botafogo. Só que depois, essa coisa que ele recebeu na coluna começou a causar problemas na movimentação dele, nas pernas, né? E para um jogador de futebol, isso é uma complicação muito grande. E ele não suportou, né, essa situação, e ele acabou se autoeliminando no Rio Guaíba, em Porto Alegre. O que já foi bastante trágico. Foi trágico também, né, o Euclides da Cunha também ter encontrado esse fim. Ele foi velado na Academia Brasileira de Letras. O Dilermando foi a julgamento, só que ele foi absolvido por legítima defesa.
Isso não impediu com que houvesse uma comoção popular e com que a opinião popular não se conformasse com o veredito da justiça. Então, aonde ele ia, o Dilermando, ele podia, em qualquer lugar que ele ia, ele ouvia uma série de palavras, né? De que ele tinha feito isso e feito aquilo. Enfim, 7 anos depois, um dos filhos do Euclides da Cunha, o Quidinho, Euclides da Cunha filho, o Quidinho, também tentou fazer a mesma coisa que o pai. Encontrou, foi atrás do Dilermando, o Dilermando estava num cartório e ele também conseguiu acertar, né, com um instrumento à base de pólvora, conseguiu acertar o Dilermando e o Dilermando de novo, campeão de tiro, conseguiu acertar o Quidinho e o Quidinho também perdeu a vida. Isso, olha só, a Ana já estava casada com o Dilermando, porque quando o Euclides perdeu a vida, eles logo trataram de se casar, porque agora ela era uma mulher viúva, então ela podia se casar normalmente. Ela teve alguns filhos com, acho que 3 com o Euclides e 4 com o Dilermando, uma coisa assim. E mesmo o Dilermando tirando a vida do filho dela, ela continuou com o Dilermando. Só que depois de 15 anos que eles estavam casados eu digo legalmente, né, no papel, o Dilermando traiu a Ana. Pois é. Ela descobriu que ele estava há algum tempo já saindo com outra mulher. Uma mulher chamada Marieta. Apelido, Marieta. E com ela ele teve apenas uma filha. Eu não sei se é a neta ou a própria filha quer limpar o nome do pai. Quer limpar o nome do pai, né? Acho que é a filha mesmo. Quer limpar o nome do pai, que o pai apenas se defendeu e etc, etc. A Ana, ela terminou a sua existência provocada por um câncer, morando na ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, né, no Rio de Janeiro. Então foi lá que ela deixou, né, este mundo. Ela e o Dilermando deixaram este mundo com apenas 6 meses de diferença. Incrível, né? E, enfim, e foi assim que terminou essa tragédia, né? Porque foram 3 vidas que se foram por conta dessa confusão toda, né? Entre a Ana e o Dilermando. O episódio em que o Euclides da Cunha perdeu a vida ficou conhecido como a tragédia da Piedade, né? Que é o nome do bairro ali onde o Dinorá morava e o Dilermando estava morando junto com ele, tá? A casa onde tudo aconteceu não existe mais, né? Essa casa já foi demolida. O Dilermando ficou tão sujo que, apesar dele ser dono, né, ele, a família, serem donos de um jazigo, de um túmulo, no cemitério do Santíssimo Sacramento,
que fica na Avenida Doutor Arnaldo, na cidade de São Paulo. Apesar disso, o cemitério se recusou a receber os restos mortais, porque ele não tinha sido os restos dele não tinham sido colocados lá, tá? A princípio, né? Mas quando a família quis levar para lá, o cemitério se recusou a receber os restos mortais. Aí depois de muitos anos, finalmente conseguiram e o cara tá enterrado lá, né, no cemitério do Santíssimo Sacramento, na cidade de São Paulo. E a última informação que eu acho que é relevante é que essa história ela foi tão marcante na história do Brasil que a Rede Globo, há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, fez uma minissérie, produziu uma minissérie chamada Desejo. Nessa minissérie chamada Desejo, quem fazia o papel do Dilermando era o Guilherme Fontes. Ele era ainda bem jovem, né, na época, e loiro. O Guilherme Fontes fazia o papel de Dilermando. A Ana de Assis, quem fez o papel foi a Vera Fischer. E quem fez o papel do Euclides da Cunha foi o saudosíssimo Tarcísio Meira. Então não preciso nem dizer que grande elenco e foi uma grande minissérie, né? Não me lembro, claro que isso faz muitos anos, não me lembro ao certo, assim, se seguiu, assim, detalhes, né, à risca. Normalmente não, né, gente? Normalmente quando tem uma produção, ou minissérie, novela, filme, livro, normalmente rola uma adaptação, né? Mas, enfim, essa foi uma grande tragédia, então, que aconteceu com um dos maiores escritores brasileiros, né? Enfim, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não da história, obviamente, mas da maneira como eu narrei os fatos. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e deixa seu like, gente, deixa seu like porque é muito importante para o engajamento do vídeo e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você, que você gosta desse conteúdo, que você quer ver mais desse conteúdo e vai entregar esse conteúdo também para outras pessoas. Então, quando você dá o like, é isso que você está fazendo e é de graça, não custa nada e leva 1 segundo. E outra coisa que você pode fazer também, que vai me ajudar demais, é deixar algum comentário. Você pode falar alguma coisa que eu não citei, algum detalhe que eu esqueci, enfim, o que você acha dessa história, né? Se tem um culpado, se não tem culpado, se tem algum inocente. Você pode também deixar a sua opinião, claro que sempre, né, lembrando com todo respeito. E você pode também sugerir novos temas. Você pode sugerir novos temas aqui para o canal Mistérios da Greta. Você pode sugerir alguma história que você quer que a Greta conte para você, tá bom, gente? Então, fica aqui o meu muito obrigado para você que assistiu até aqui e um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!